Olá, que bom estar em sua companhia, começando mais uma edição do programa Café com Leite, na nossa temporada Personalidades que Inspiram. Tenho sempre dito aqui em nosso programa. Conhecer grandes personalidades da história tem a sua relevância, tem a sua importância. Devemos, sim, nos espelharmos, copiarmos em alguns momentos, respeitarmos, dentre outras obediências que nós devemos ter em respeito àqueles que fizeram a história. Mas o nosso programa pensa diferente, vai mais perto de você. Leva até você aquelas personalidades que estão próximas de nós. Aquelas em que você pode desejar um bom dia e também receber, é claro. Que você pode dar um aperto de mão, até um abraço. Agora não, né? Estamos em pandemia. Mas você pode abraçá-lo, dar um sorriso e receber um sorriso também. Quão importante isso? A pessoa em vida, personalidades que inspira, é o nosso programa. E a nossa personalidade de hoje é o empresário, político, amigo, Agnaldo Carlos. Agnaldo Carlos, é uma alegria muito grande recebê-lo mais uma vez aqui em nosso programa. E agora nessa temporada, viu? Nossa produção entendeu que Agnaldo Carlos é uma personalidade que inspira. E agora eu quero saber da sua história, né? Quanto tempo você trabalha com homeopatia Padre Climério? Olha, eu já era criança, viu? E já conhecia esse nome. Eu era criança aqui em Juazeiro, já conhecia esse nome. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Há mais de 45 anos. 45, Sim. Né? Muito bem. Eu, garotinho, ia para a missa ali na Matriz e naquele mesmo lugar, na Rua Padre Cícero? Mesmo lugar. Muito bem. É a nossa residência também. Certo. Que bom. Há 45 anos. Há mais de 45 anos. Desde, há 45 anos... Eu passei por outros 75, caminhos. mais ou menos, né? Negócio de política, de um bocado de coisa. Nunca deixei minha farmácia de jeito nenhum. Tá certo. É o que eu gosto. Mas você sempre trabalhou, começou gosto. com aquilo. O que foi que te levou a trabalhar com homeopatia? Olha, a minha filha a primogênita, nesse tempo eu trabalhava na farmácia Souza, e com 6 meses Jerônimo Freire, Jerônimo Freire dos Santos. Grande homem. Grande homem. Grande homem mesmo. Eu diria até que esquecido pela nossa cidade, né? Ele tem uma escola lá perto da ABB com o nome dele. Mas me parece que foi um Rotary, né? Não, projeto da minha autoria, da nossa autoria. Então me é a escola do desconhe... município. A escola bom, municipal. Merecedor. Então, com 6 meses ela nunca teve problema nenhum, de doença nenhuma, teve uma gripezinha e tinha um cidadão chamado José de Matos que vendia produtos homeopáticos, como um deleite. Certo. Eu fui lá, comprei um remédio, gotas antigripais Veritas, que tem um composto de produtos homeopáticos, ela ficou bem, eu gostei, comecei a ler. Tomei gosto e consegui, do Conselho de Farmácia, onde eu tinha o presidente Edson, que era presidente, fazer um curso de extensão universitária na Universidade Federal do Ceará. Um curso para médico, nós fizemos esse curso aí. Então, gostei, dediquei e vivo satisfeito, Que bom. vivo em paz. Mas isso o que te levou a entrar nesse negócio, estudar, lógico, e também ingressar nesse negócio, foi porque sua filha foi agraciada, né? Foi. Aí ele chamou a atenção. Foi, isso aí. Tudo na vida da gente parece que tem um espelho, tem uma referência para a gente tomar uma iniciativa. Às vezes é um fato como esse, né? Sim. Que meus ideais eram agulhas negras, meu pai era major do Exército, terminou como major do Exército, mas a vida mudou e eu tive que mudar também, né? Aquilo que eu queria, fiz, mas olha, eu vivo satisfeito. Que bom. Eu fui para outros caminhos que eu nunca sonhei ir e fui, não me queixo, eu tenho uma família equilibrada, nós somos pessoas, graças a Deus, do bem. Que bom, graças a Deus. Isso me faz... Olha, o melhor travesseiro do mundo não é do pena de ganso, né, que é o mais procurado, não. É consciência tranquila. É não você deitar e dormir. Aí, esse é que é o travesseiro. Travesseiro da consciência tranquila. Eu não sei se muitas pessoas têm isso, sabe? E algumas que a gente vê, escuta por aí, né? Eu até lhe digo que não sei nem como é que se dorme, né? O meu não é de pena de ganso, não. O meu é igual o seu. Eu valorizo muito isso. Isso é muito bom. Mas, Agnaldo, há 45 anos você começou esse negócio. E antes disso, o que era que você fazia?
Eu estudava, né? Fui aluno salesiano, e antes disso veio um concurso, uma seleção, a Rádio Iracema. A Rádio Iracema foi a primeira porta que se Pioneira, abriu. não foi? Pioneira. Eu devo tudo à Rádio Iracema. Mas a Rádio Iracema do meu tempo. Certo. Do meu tempo. Eu faço Seu questão tempo. de dizer isso aí. E eu acho que eu fui protegido, porque tinha muito mais experiência que eu, mas eu tinha uma situação muito difícil. Meu pai tinha ido embora, nós estávamos, eu, a minha mãe e a minha irmã, na terra de estranhos. Você é daqui, não? Eu sou carioca. É carioca. Sou carioca. E veio para Juazeiro do Norte. É porque meu pai era do tiro de guerra, a gente já vinha de Diamantina, Minas Gerais, São Benedito, na Serra da Ibiapaba, Acaraú, Natal, porque o saindo do tiro de guerra ele gira muito, né? Certo. E aqui eu fiquei, e daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Aqui, Graças a Deus. tudo que eu consegui na minha vida foi o Juazeiro que me deu. Que bom. É interessante. O Juazeiro tem algo de extraordinário. Aqui tem uma coisa, você pode ser agnóstico, mas você vê como essa cidade cresce. Você olha para Petrolina, existe um grupo político muito forte, de muitos anos, você conhece os Coelhos, né? Sim. Você olha para aqui, nós já tivemos. E as coisas vêm para aqui assim, do nada. Do nada. Vem do nada. Você passa um tempo sem andar, quando você anda em um supermercado aqui, outra coisa que você não sabe nem de onde veio. Eu Então eu sou não do posso. tempo que eu lembrava que todas as ruas de Juazeiro tinham nome de santo. Agora não tem mais a quantidade de santo. Não tem não. Isso era marcava Juazeiro, porque é o seguinte, na visão do Romeiro, Juazeiro é o ponto mais próximo do céu. Exato. Essa é a visão do essa é a Romeiro. visão do Romeiro, Viu? com certeza. O padre Cícero é um ser extraordinário, um homem de uma visão incrível. Você pensar, olha, eu sou católico. Eu também. Eu acho o seguinte, a Igreja Católica, a minha igreja, tanto faz, isso é o pensamento do Romeiro, eu sou Romeiro, tanto faz a igreja reconhecer, como perdoar, não sei o quê, não acrescenta nada. Nada, Ele é o que ele é. Eu conversava muito isso com o padre Murilo, as questões da igreja, da diocese, que Juazeiro, a diocese depende do padre Cícero ainda, entendeu? Sei. Porque um dos motivos da cisão do Juazeiro com o Crato foi a questão religiosa, mas foi também a questão do imposto. Sim, sim. A partir de agora não vamos mais pagar. O imposto foi o mais impactante. Pronto, foi que ocasionou a revolução, entende? O movimento político e a cisão, né? A guerra de 14, né? Sim. Então, mas olha, eu acho que Juazeiro continua, porque no meu entender, por exemplo, a diocese quem sustenta é o padre Cícero. Sim, sim. Então, É o Romeiro, né? Com certeza. Você vê dizer, é muita coisa. O padre Cícero tem muitas faces. De repente, não existe nenhum brasileiro bibliografado igual ao padre Cícero. São mais de 500 obras. Doutor Nildo, Viu? Doutor Nildo Rodrigues, advogado, gente muito boa, meu particular amigo do Nildinho. Ele tem um livro para lançar, mas ele fica me enganando, certo? Dizendo que vem amanhã e depois e não sei o quê. Mas ele catalogou que o padre Cícero é o padre, né? A personalidade mais cantada, ou seja, a maior número de canções também. Ele fez essa pesquisa, o Nildo, viu? Foi. Você sabe que na política, você não me fez essa pergunta, mas eu me permito adiantar. Se você, Agnaldo, nesses 20 anos que você esteve na Câmara, como vereador, como presidente da Constituinte Municipal, que você sabe que é a lei orgânica, eu fui o presidente, o que foi que você fez mais importante na política? Eu lhe responderia o seguinte: a coisa mais importante, se eu nada tivesse feito, foi eleger o padre Cícero, o cearense do século. Que aquilo ali não foi feito para ele ganhar, e sim o Edson Queiroz. E eu peitei o sistema Verdes Mares, e eu fiz a campanha, eu sei o que foi que eu fiz.
Que bom. Então, ali foi um divisor de águas, porque tinha nomes fantásticos, né? Raquel de Queiroz, Helder Câmara, o Martins da Universidade, Patativo da Seré, eleitor do Padre Cícero. E ali foi. Então, se o povo absolveu o padre, então a igreja tem que seguir. Tem que seguir. Porque ele ali foi como uma espécie. É uma divisão de algo, no meu entender, na história do Padre Cícero, foi o cearense do século. Com certeza. E foi uma belíssima homenagem que nós devemos sim tirar o chapéu. E sabendo aqui, olha só como é importante conhecermos a história através das personalidades que estão aqui pertinho da gente para conversar. Esse trabalho que foi desenvolvido, diga-se de passagem, eu tenho esse conhecimento também, que o nosso convidado, durante esse período em que ele esteve à frente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, foi o primeiro presidente de Câmara que devolveu dinheiro para o município, né? Ele recebe os recursos para administrar a Câmara, e ele foi o primeiro. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Mensalmente, viu? Mensalmente, porque tinha 2 anos para devolver, 2 anos. Né? Entretanto, ele devolvia mensalmente. Olha, quão importante conhecermos as personalidades que aqui temos, né? E eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço aqui a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Sim, Agnaldo, então veja só, porque eu fiz essa volta toda, mas eu quero saber de você o seguinte ainda, porque eu quero entrar na política, sim. Mas aí você chegou aqui no Juazeiro quando, depois que fez todo esse recurso? Mais ou menos em que ano? Agosto de 1958. E energia não tinha energia elétrica aqui? Não tinha, tinha do motor. Do motor. Paulo Afonso chegou em 60. Sim. Ali, na linha, quando você vai para o Crato, ao lado do McDonald's, né? Que entra ali, na né? rotatória do Sinal rotatóriazinha. Sim. Ali tem ainda um pedestal que tinha uma placa que foi, na época, a Festa do Posto. A primeira cidade no Ceará da energia de Paulo Afonso foi Juazeiro do Norte. Olha aí. Levaram a placa, sabe? Eu tenho insistido nisso aí, até falei com o secretário atual, o Vandinho Pereira, meu amigo, uma pessoa muito bem escolhida, porque eu tenho tudo da época, daquilo ali, né? Quem veio, o presidente era Juscelino, mas quem veio foi o Lote, que era candidato, né? Ele pilotando, né? Olha aí. Então, isso foi 60 que começou a energia de Paulo Afonso. Olha, Juazeiro, essa questão da energia, tinha que ter vamos dizer, um número X de quilowatts para justificar e tudo mais. Aqui existia o centro elétrico, material de construção ali na rua São Pedro, do seu Luiz Gonçalves, pai de Renato Casimiro. Sim. Então, seu Luiz... Perto da prefeitura, não era? Não, aqui na rua São Pedro, para chegar na Santa Luzia, lado direito de quem desce. Aqui. Então, ele passou a vender, não tinha mais, ele não vendia mais lâmpada de 25 velas, como a gente chamava. Sim, era velas. Era tudo de 100, para aumentar o consumo, para justificar, e aqui a gente tinha que ter. Em José, tudo foi muito difícil. O Banco do Brasil foi uma luta, porque dizia que perto tinha, a 10 quilômetros já existia. Quer dizer, aqui a 10 quilômetros. Isso. Como se então foram bater uma comitiva de pessoas valorosas da época que tinha no Juazeiro, preocupadas com o futuro desta cidade, foram à direção do Banco do Brasil, lá em São Paulo. E o cara estava engavetado o projeto. Ele disse, não pode, porque tem, com 10 quilômetros tem, para quê? Olha. Aí, uma das pessoas que estavam lá, o seu Celestino, Antônio Corrêa Celestino, estava Aderson Borges, estava Geraldo Barbosa, estava doutor Gregório Calor. Aí ele foi lá na esplanada e olhou naquele prédio altíssimo. Aí viu lá a placa Banco do Brasil, ali outra placa Banco do Brasil, e disse, quantos quilômetros tem para ali? Tem 10 quilômetros não, então por que Juazeiro não pode ter? E teve, né?
E temos uma agência. Quantas são? Lá Acho embaixo. que são 3, né? São De 3. Eu tenho lá, eu tenho na lá do shopping e outra no no na na Pirajá, avenida. né? Então, Juazeiro foi tudo com muita Sim, dificuldade, muita sempre dificuldade, foi. mas uma luta Foi. sempre conjunta, não é, Agnaldo? Porque tinha um grupo de pessoas, a Companhia de Melhoramentos, que é a responsável pelo hotel municipal, depois a prefeitura encampou o Orlando Bezerra, a primeira telefone, de telefone, né? Zé Gondim era o presidente. Nós tínhamos nosso telefone aqui, a rede de telefone. Na Doutor Floro, né? Lá no Exatamente. Final, né? Então, essas corridas de Juazeiro foram conquistadas com muita. Hoje não, porque a cidade se impôs. É uma das mais importantes. Olha, nós estamos aqui, Leite, cerca de 150 cursos superiores. Uma universidade federal em Juazeiro do Norte, Sim. com outra, a Leão Sampaio. Então, eu te digo uma coisa, há 30, 40 anos nós não tínhamos um curso nenhum, tinha os cursos da faculdade do Crato. Do Crato só. Somente. Eu estive no gabinete do então reitor da Universidade Federal Anchieta, Esmeraldo, que ficou aquela briga de onde é que ia ser a reitoria, se era Juazeiro ou Crato. Ora, se Juazeiro não tinha nenhum curso superior, como ia querer para si, entendeu? Sim. E eu era o líder do governo na época, o Salviano, e ele disse, vai e defenda a reitoria lá. Depois a gente arranja um jeito de um vir para jeito, cá, né? Aí Juazeiro foi vindo esses cursos aí, faculdade de qualquer canto, você hoje forma um filho aqui, o que você quiser. Quando eu terminei, eu sou fundador do curso eu sou meio dinossauro, né? Eu sou o primeiro científico de Juazeiro, que foi na escola normal, está lá o quadro, lá em casa. Eu sou um deles. Que bom, que bom. Mas você não é dinossauro, você é uma personalidade. E nós devemos sim acompanhar essas pessoas, conhecer a história, porque se nós perguntarmos sobre a história do Cristo Redentor, é mais fácil o pessoal de Juazeiro falar sobre o Rio de Janeiro, e falar sobre o Cristo Redentor, falar sobre Nova York, falar sobre os Estados Unidos, mas falar sobre o Padre Cícero, poucas pessoas sabem, poucas pessoas... Aí você entrou no assunto que na lei orgânica do município que eu presidi, no seu artigo 158, tem a obrigatoriedade do ensino na parte do ensino da história de Juazeiro. Sabe por quê? Os nossos filhos não conhecem a história de Juazeiro. Então, como é que você vai defender aquilo que não conhece? Sim. Entendeu? Os de fora sabem mais. Exatamente. Então, está lá na lei. Não foi cumprida. Mas está na lei. Mas está na lei. Esse dispositivo foi criado para a nossa pessoa. Olha aí a história sendo registrada aqui no nosso programa, indo mais além, porque agora nós vamos ficar aí nas redes sociais expostas aí para quem quiser conhecer. Daí você vai buscar os detalhes, vai buscar a lei orgânica do município e muito mais, e conhecer a nossa cidade de Juazeiro do Norte, porque aqui tem o depoimento do nosso convidado, o empresário ex-político. Não, ele é político, ele diz ex-político, mas ele está sempre envolvido nos meios políticos aqui, nosso querido Agnaldo Carlos. E eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Grande abraço a todos que fazem água mineral São Geraldo. Ô Agnaldo, por falar em água, vamos tomar água? Pô, perfeitamente. Por favor. Uma água mineral São Geraldo. Zé Amâncio de Souza. Zé Amâncio Tico de Souza. Dona Tarsila, né? Exatamente. E agora toda a família, né? Toda a família está lá dentro. O grande Tico de Souza. Eu preparei um chazinho. Você não toma café? Então vamos tomar um cafezinho aqui. Eu tomo café, você toma um chá, tá bom? Tá, tudo bem. Quer conhecer um pouco mais sobre a história do nosso convidado, Agnaldo Carlos? Continue ligado, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.
De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, personalidades que inspiram, é a nossa temporada, sempre conversando aqui com grandes profissionais, profissionais que fizeram história na nossa região, contando um pouco da sua experiência de vida, quão importante conhecermos a história dessas pessoas, as lutas, os desbravamentos, né? Os sucessos e, em alguns momentos, os insucessos, que são muito importantes para que a gente possa aprender cada vez mais. E o programa Café com Leite teve essa preocupação para manter você, querido telespectador, antenado e atualizado no que há de mais importante, que são as personalidades que nos inspiram, né? E hoje, o meu convidado é Aguinaldo Carlos, esse empresário, também político. Inclusive, vamos conversar daqui a pouquinho sobre essa história política dele. Muito importante. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a Leite Certificação Digital. Faça já o seu certificado digital A1, A3, SCPF, SNPJ com os melhores preços do mercado. É fácil, é rápido, é seguro. É só você ligar 3312-5500 e agendar com minha amiga Doris. Ela, inclusive, agora está fazendo o seu certificado de forma virtual. Não precisa você sair da sua residência ou da sua empresa. É fácil e é tranquilo e é muito prático, viu? E ela te dá as orientações necessárias. E você acessa o seu celular, ou muitas vezes do seu notebook, ou seu computador, e você faz o seu certificado digital tranquilamente com a minha amiga Doris, 3312-5500, Rua da Amigo Gouveia 163, no centro de Juazeiro do Norte. E eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom, Pão Nosso. Meu amigo Aguinaldo Carlos, rapaz, como bom saber da sua história, a história das pessoas que fazem essa Juazeiro maravilhosa, esse Cariri, né? Porque eu já conversei com alguém do Crato, de Barbalha. Isso é muito importante, quero gente de Caririaçu. É a região. Da região, é a região. Aguinaldo, você ali trabalhando com homeopatia, e o que foi que te levou a ser político? Político nós já somos, né? Mas ingressar na política. Quando eu falei do rádio, eu devo dizer que quem abriu a porta para mim foi Coelho Alves. Sim, Coelho Alves. Coelho Alves, eu acho que ainda não apareceu aqui uma dicção à voz igual a Coelho Alves. Nem grave nem aguda, ela era sonora. Sim. E a questão política, eu morava perto do Dr. Mauro Sampaio. Menino de 12, 13 anos, vendo todo Ali na Santa Rosa? Na Santa Rosa, em frente ao busto do Luiz Gonzaga hoje. Sim. Foi a nossa primeira casa que moramos aqui. E vendo aquele monte de gente, doutor Mauro atendendo ali, isso fomos nos aproximando. Passei a viajar com ele aqui nos municípios, na coisa, e terminei numa campanha. Aqui tinha dois grupos, né? O grupo do Adalto Bezerra e o grupo de Mauro Sampaio. Era a Arena 1 e a Arena 2, só tinha esses dois partidos, né? Tinha o MDB com o senhor Adécio Borges de Carvalho, Adalto Paletó, Dário Maia Coimbra, e eu acompanhei o doutor Mauro. Eu tenho o prazer e a honra de ter sido o primeiro vereador que o doutor Mauro elegeu. E ele declarou, por exemplo, no programa do João Hilário, que ele só conhecia um vereador que se elegia sem ter dinheiro. Era eu. Então, o Mauro é um político diferenciado. Que você vê assim, as coisas o Rumeirão, que hoje está sendo transformado, né? Tem o ginásio municipal, tem a estátua, né? Sim. Que é o nosso símbolo maior, não é? Sim. Mas quando eu olho com outra visão, eu acho que a maior obra de Mauro Sampaio foi a caridade, que foi o que mais Cristo pregou. Não tinha INPS, não. Era lá atrás dos franciscanos. Esse homem ficava no centro cirúrgico 2, 3 dias operando, saindo de uma cela, operando todo mundo de graça. Sim. Então, o doutor Mauro é essa figura que marcou, quem teve o privilégio de conhecer e conviver com ele, um homem onde nunca o ódio teve... Ele esteve aqui e contou muita história. Preparadíssimo. Sim. Nunca houve espaço na política. Ele conviveu com adversário, todos amigos. E quando foi que você foi eleito a primeira vez?
1970, eu entrei com o doutor Ailton Gomes de Alencar, Certo. já falecido de saudosa memória. Sim. E fiquei lá 20 anos, né? Passei por Salviana, Carlos Cruz, outro nome. Aí você achou que deveria parar? E achei. E eu sempre gosto de analisar e pensar. Eu nunca me arrependo daquilo que eu faço, porque eu penso muito. Aí é que tu vai entrar em depressão, tu está no meio, eu digo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que devo sair, dar a minha contribuição, eu tenho o direito de voltar para a minha família totalmente. Que a política, ela separa muito da família, né? Sim. E eu acho que a coisa mais importante é a família, né? Tá certo. Então, esse é o Você motivo se pelo viu, qual eu deixei. eu achou melhor, né? Fiz a minha parte, deixei uma história modesta, mas, acima de tudo, honrada. Sim. Vou repetir para você, eu ando em Juazeiro de cabeça erguida. E dorme num travesseiro Durmo, tranquilo, né? com o sentimento do dever cumprido, sem nunca ter vergonha de olhar nos olhos das pessoas. Muito bem. Nunca. Durante esse período, já que você tem todo esse percurso da sua vida política, teve algum fato assim que lhe chamou a atenção? Você falou que foi ter eleito a sua obra mais importante, que você entende, né? Foi ter eleito o Padre Cícero Cearense do século. E teve algum embate, assim, alguma coisa que a oposição criando algum desconforto, algum momento assim engraçado que você lembra que não fica aqueles detalhes que marca, né? Tem muito, é interessante, o professor Benemar, que já nos deixou, ele me pedia para eu escrever o que foi que eu vi na política. Eu digo, Benemar, deixa eu ficar com o que eu vi, deixa eu ir embora com isso, não queira que eu escreva o que eu vi, não, porque eu convivi tempos difíceis aqui em Juazeiro. Foi mesmo. Muito difíceis. E, no entanto, é da minha personalidade, essa maneira que eu sou. Eu sou um cara de paz, sabe? De autocontrole, sempre tive. Até porque eu comecei a ser pai, dono de uma família com 11 anos. Hoje dará uma bronca, né? Era. Então, eu penso assim, que a gente tem que saber o que é que quer, tem que olhar para frente. Esse país é um país grandioso. Você vê um Juazeiro desse aí. É preciso que nós tenhamos responsabilidade sobre essa cidade, todos nós como cidadãos. Sim, sim. E ter orgulho de preservar o que essa cidade representa para o Nordeste. Em sendo político, você se espelhou em alguém quando você ingressou na política? Não, eu quero ser um político assim, honesto, ou ficou igual a fulano de tal, que foi um político que agregou valor. Você se inspirou em algum político para você ingressar na política? Me responde isso daqui a pouco. E eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Grande abraço a todos que fazem a Corbão Utilidades. Então, Aguinaldo, teve alguém assim mais atrás da sua vida, quando você ainda é garoto, você enxergou e disse, não, fulano de tal foi um bom político? Quando você volta, quando suicidaram Juscelino, aliás, o Vargas, né? Olha o termo que eu estou usando. Eu já ouvi muito bem colocado, quando suicidaram. Sim. Eu ainda me recordo, morava em Diamantina, em Minas Gerais. E eu tinha uma admiração muito grande pelo presidente Juscelino e morei na terra natal dele. Eu conheci também, aqui passou um deputado federal do Rio Grande do Sul, que, como os políticos morreu pobre, Fernando Ferrari. A campanha das mãos limpas, ele esteve aqui. Certo. E eu, menino, eu gostei de observar esses detalhes. E vi na humildade, no trato com os pobres, o tratamento do Dr. Mauro, ele me levou na política. Muito bem. Porque eu acho que ele
repito, a maior obra de Mauro. Precisa você saber dizer isso, senão você vai dizer que a estátua não tem. É importante Tem um valor, demais. né? Valor tem. Mas, pelo lado humano, é a caridade o que aquele homem fez. E vou lhe dizer uma coisa, pouco tempo que eu convivi com ele, porque na época que ele foi prefeito, em 70 eu estava chegando em Juazeiro, eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, pouco tempo, ele é um homem humilde, honesto, foi julgado muitas vezes de forma, eu diria, que não seria muito justa. É a política, né? É a política, é. Política, e ele esteve aqui conversando comigo, eu tive a honra de conversar com ele aqui, um homem pacato, tranquilo, Demais, né? Então, demais. foi uma boa inspiração para você. Aí eu te pergunto, você, pelos atos cometidos politicamente ou comercialmente, ou o que seja, você acha que alguém poderia se inspirar em você? Você cometeu atos a inspirar alguém? É uma pergunta, assim, para eu responder, eu acho que essa resposta quem dá é o povo. É o povo, né? Eu Exato. não devo. Mas que fique aqui essa mensagem, né? Eu escuto muito, eu rodo. A minha esposa Fátima, às vezes sai e diz, olha, eu digo, eu volto já. Mas você é como a linguagem nordestina, o basculho de enchente, né? O rio vai indo e ele engancha aqui, né? Engancha aqui, pronto, você aí é esse engancho. dá um ré do lero, vai para acolá. É. A água continua passando. Exatamente. Então, nesse enganchar, as pessoas falando comigo, que há muito tempo eu não vejo, eles dizem que eu fiz isso, nunca anotei nada. E nunca cobrei nada de ninguém. Eu tenho, assim, fico feliz quando uma pessoa chega, olha, senhor Aguinaldo, eu já estou aposentada de professor. O senhor, você fez não sei o quê, a operação de não sei quem. Naquele tempo, se você desse um registro a um cidadão, na véspera você estava lá cobrando aquele voto. Eu não faço isso, nunca fiz, jamais faria. Eu acho que as pessoas têm que ter uma opinião pública de quem vai representá-las. Você não tem a dimensão do que é a importância da Câmara Municipal de Juazeiro. As autoridades que ali procuram desembargadores, sabe, estudiosos, e eu acho que quem está ali tem que ter a obrigação de conhecer minimamente a história dessa cidade. Muito bem, muito bem. Pois eu vou lhe responder como povo. Pessoas como você e pouquíssimos outros políticos devem sim servir de inspiração, não somente no lado político, mas também no lado comercial, no lado família, no lado professor que você foi, no lado aluno que você foi, no lado de comunicador que você foi. Aqui eu deixo o meu testemunho que você é sim uma referência. E quando você fala nesse entulho que para no meio do caminho, que o rio leva e joga para um canto para outro, já te vi fazendo isso, viu? Diga, rapaz, Aguinaldo Carlos não vai conseguir chegar no destino dele, não. Mas é muito confortável. Eu lhe vejo a sua simpatia em receber as pessoas. E eu acho isso muito agradável. Eu quero lhe dar os parabéns por esse ato, obrigado. Que eu acho que nada mais do que justo, que é o reconhecimento. É como eu disse aqui no início do programa, receber um bom dia das pessoas, um sorriso, um aperto de mão, isso é muito importante. Isso tem a sua relevância. Você sabe que o exemplo arrasta, né? Sim. É isso aí. Então, as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Os exemplos arrastam. É bom ser bom. Sim, não custa nada, né? Não. A gente gasta tão pouco para ser bom, né? Ou seja, nada. Numa época daquela, em plena revolução, tudo muito difícil. Você ir para um lado e acompanhar um líder, como era Mauro Sampaio, um líder popular fantástico, onde jamais admitiu violência, podia dizer o que quiser, ele nem deixava ninguém dizer. Então, eu acho que isso é um exemplo de vida, a ser seguido. Sim. Porque nós vamos passar, vem nossos filhos, eu tenho netos,
Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade de nunca permitir que um ato seu possa envergonhar um filho ou um neto. Pois olha, Agnaldo, eu quero no próximo bloco falar um pouquinho sobre seus netos, seus filhos, saber um pouco sobre a história da sua relação familiar. E eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Agnaldo, vamos tomar mais uma água? Perfeitamente. Uma água, tomar mais um chazinho, né? Por favor. Como você não toma café, um chazinho preparado de forma muito especial, viu? Do capricho. Quer conhecer um pouco mais do nosso convidado de hoje? Uma história belíssima, uma referência, uma personalidade que inspira Agnaldo Carlos, que é o nosso convidado de hoje. É só você continuar ligado. Nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, estamos apresentando a temporada Personalidades que Inspiram. Tenho dito aqui no nosso programa, abri o programa dizendo isso, que com todo respeito àquelas personalidades que se foram, mas o respeito em especial àqueles que estão próximos, àqueles que nós podemos dar um abraço, dar um aperto de mão e fazer como Agnaldo Carlos, ficar como aquele... Ele até citou o nome, Remanchão, como é, do Rio, que joga aquele monte de... O basculho. O basculho para cá e o basculho para lá. Mas ele não é basculho não, viu? Ele é uma personalidade mesmo, que vai para um canto, vai para outro, e as pessoas o abraçam e desejam dar um bom dia, cumprimentá-lo. Quão importante isso tem em nossas vidas, né? E eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Quão importante. Ô Agnaldo, eu queria voltar um pouquinho. Você disse que começou sua vida profissional com o apoio do Coelho Alves, né? Minha mãe era assídua do Coelho Alves, que era irmão do Geraldo Alves. Geraldo Alves, sim. E no rádio, tempos idos. Aí você parou, está em rádio ainda, está na comunicação? Não, é assim, o rádio é como você nunca sai dele. Nunca sai. Não. De repente, você está lá. No momento a última que eu tinha horário foi na Vale, a qual eu sou fundador, né? Rádio Vale. Rádio Vale. Eu fundei a Rádio Progresso e a Rádio Vale também, né? Estive com você uma temporada na TV de 6 anos. TV Verde Vale, sendo âncora do Primeira Hora, né? Do Primeira Hora, Jornal da Manhã, não era? Aqui e acolá, exatamente, aqui e acolá eu tô no rádio, né? Porque tá a gente nunca não sai, é um negócio que fica. Um negócio que fica. A gente gosta, né? A gente gosta. É muito bom. A gente se apaixona, né? É verdade, assim, o rádio. Imagina se isso desse dinheiro, hein? Aí era bom demais, né? É. Fazer o que gosta e ganhando dinheiro, não era? Seria excelente. Útil ao agradável, sim. Mas me diga uma coisa, Agnaldo, e no contexto familiar, você falou que na política é tendente realmente, diante das ocupações, as pessoas se afastaram um pouco da família, não porque queiram, mas por força das circunstâncias, das obrigações, né? Você disse que se afastou da política porque queria voltar para estar mais próximo da família. Como você demonstra aqui ao nosso telespectador a importância do seio familiar? Na realidade, eu nunca me afastei totalmente nem da minha família, nem da minha farmácia. Ah, sim. Nunca. Nunca, né? Nunca. Graças a Deus, né? Nunca. Eu já completei esse ano agora, em fevereiro, 50 anos de casado. Com a mesma mulher, viu? Com a mesma mulher, Sim. né? Olha aí. Então, muito embora eu sou filho de um lar que meu pai separou, mas eu tenho um outro pensamento. Eu acho que para mim a coisa mais importante, eu tive muita sorte no meu casamento. A Fátima foi uma pessoa que me completa em tudo. Que bom. E
tivemos barreiras Natural isso, né? naturais. É porque hoje se casa aí eu não gostei, porque é de noite aí separa. O nosso, todo mundo sabe, é público e notório, principalmente o pessoal da minha época, nós somos casados fugidos, né? E naquela época Menina coisa era problemático, séria. né? Era roubar, não era? Agora, Era roubar. tudo, Era roubar. Então, eu Então, faria deixa eu fazer tudo. essa pergunta. Você roubou o Fátima e deixou na casa de um amigo, de uma família lá, e depois ia? Como era essa história? Que é diferente do roubar de hoje, né? Agora eu me deixei numa saguinha. Aí é segredo de Estado. É segredo de Estado, tá certo, tá certo. Esquece, Então, esquece. mas eu te digo uma coisa. Faria tudo outra vez. Que bom, que bom. Porque Tudo demonstra outra aí vez. que foi excelente. A Fátima, assim, ela como eu, nós somos bacharéis em Direito. Certo. Mas ela é do lar. Ela é a mãe verdadeira, né? É, Aquela mãe que se dedica ao lar, aos filhos, né? Muito, muito equilibrada, sabe? Eu me considero uma pessoa muito rica. Que bom. Pelas escolhas que eu fiz na minha vida. Muito bem. E tudo que ocorre nas nossas vidas são resultado das nossas escolhas. Certo. Em tudo. Em tudo. Você sabe disso. Sei disso. Então, eu tive muita sorte, sou muito grato ao Juazeiro. Eu não troco o Juazeiro por nada. Eu não tenho nada a ver com o Rio de Janeiro, a minha cidade natal. Cidade incrível, espetacular. Só tem uma coisa que ainda me faz voltar para o Rio de Janeiro. Aí não tem jeito. É o Flamengo. Mas vai dar só assistir o jogo e volta. Isso aí. Hoje é dia, né? Tá certo. Aguinaldo Carlos conversando aqui com a gente na temporada Personalidades que Inspiram. E eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a rede de óticas Santa Isabel, do nosso querido irmão e amigo Tico. Tico, sim, é uma das mais antigas. Santa Isabel, desde 1964. Seu Zé Gomes de Almeida era o primeiro dono. Era o primeiro dono? Era. Né? Pois é. Então, Francisco Gomes de Araújo agora, né? Gomes de Araújo, Tico. Grande, pessoa boníssima. Boníssima, grande dedicada amigo. E outra coisa, para você manter uma empresa há 57 anos de história, é uma história, né? Aguinaldo, mas vamos aqui, você falou na Dona Fátima. Sim. A sua relação, seu casamento, seus filhos. Quantos são? Parece que são 6. Porque se parece. Porque eu crio uma neta. Então 7 filhas. Então, essa é a que está concluindo medicina na Universidade Federal de Petrolina. Ano que entra ela está se formando, se Deus quiser. Já está na fase de internamento. Aguinaldo, pois vamos fazer o seguinte. Vamos conhecer um pouquinho da sua história através de imagens, através da comunicação? Assim, ó. Eu quero que você olhe para lá.
Falar de Aguinaldo Carlos é falar de uma pessoa íntegra, de um pai de família exemplar, de um amigo, de um primo, como ele é meu primo, casado com uma prima minha, e que sempre por onde passou deixou o seu legado, deixou sua marca como presidente da Câmara, como vereador, como secretário, né, do município. E é uma pessoa que é historiador, conhece sobre Juazeiro e que merece todos os nossos aplausos. Aguinaldo é um exemplo a ser seguido. Aguinaldo Carlos de Souza, meu primeiro cunhado, esposo amoroso, pai dedicado, avô extremoso e, em particular, além de cunhado, meu amigo, que sempre está do meu lado, me apoiando, me ajudando nos momentos difíceis da vida. Receba o meu abraço e a minha gratidão. Pai, hoje eu vim aqui para agradecer tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz por mim, por nossa família, por todos que estão ao seu redor. Quem conhece o Senhor sabe que é uma pessoa excepcional, tá ali em todos os momentos, que pode contar em todas as horas. E eu só tenho a agradecer por isso. Muito obrigada por tudo. Um beijo enorme. Não podia deixar de iniciar essa homenagem com essa banda que representa tanto nós dois, né? Pai, eu sou muito grata por ter o Senhor como pai nesse plano. Lhe admiro muito. Você é um grande homem e que eu tenho uma grande admiração. Te amo muito, obrigada por nunca desistir de mim, por nunca virar as costas. Muito obrigada. Eu só posso agradecer e dizer ao mundo o pai incrível que eu pude ter nessa vida. Oi, Paiinho. Que bom a gente poder agradecer por tanta coisa boa que o Senhor fez e faz. Por todos nós, por esse pai maravilhoso, por esse filho, por esse avô, por esse homem maravilhoso que és. Obrigada por ter lutado incansavelmente pela vida de Rodrigo. Obrigada por ter estado comigo nos momentos ruins e nos momentos bons também. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por ter me encaminhado pelo caminho do bem. E por eu ser essa pessoa, esse ser humano que sou hoje. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Te amo. Falar do vovô é simplesmente falar de tudo. Tudo de melhor, tudo de mais bonito. Saber que junto dele tem a nossa avó, Fátima, que é outro nosso porto seguro, acima de tudo. Então, um completa o outro. Um é a perfeição da vida. Olhar para eles é olhar para tudo de bom. E o Senhor só tem realmente a agradecer por tudo. E no mais, saudações rubro-negras. O meu pai é a nossa fortaleza, é a nossa base. É um exemplo de pai, de filho, de esposo e tenho certeza que de amigo. Eu sou muito grata a Deus por ter sido escolhida para ser tua filha. Você, pai, é a minha maior inspiração. Te amo muito. Te amo, vô. Pai, passando aqui para agradecer por tudo que o Senhor vem fazendo e por tudo que o Senhor fez pela gente. Não tenho palavras para dizer. Gratidão por tudo e que Deus me abençoe sempre. Vovó, a gente ama muito. Beijos. Como filho primogênito de Aguinaldo Carlos, venho aqui demonstrar todo o carinho e respeito que eu tenho por ele. E afirmar, pai, que eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Agradecer a Deus pelo senhor ser essa pessoa íntegra e que sempre me apoiou nas minhas decisões.
Hoje eu sou o que sou graças ao Senhor, graças aos seus conselhos. Muito obrigada por tudo e que Deus lhe abençoe. Falar de Aguinaldo, Nadim, como carinhosamente eu lhe chamo, como esposo, foi a pessoa que Deus colocou na minha vida e eu tenho isso como uma dádiva de Deus, pois como esposo, um esposo exemplar, compreensivo, amoroso, um pai amigo, um pai que está ao lado dos filhos, como avô, um avô amoroso, doido pelos netos. E eu só tenho que agradecer a Deus todos os dias esta dádiva que Ele me concedeu. E há 50 anos, assim, assumimos um compromisso, e esse compromisso será eterno. Um compromisso que tem como base a fidelidade, a união, o companheirismo, e como você mesmo disse um dia, estamos envelhecendo juntos. E é isso que está acontecendo. Graças a Deus. Um beijo. Faria tudo de novo, se fosse possível. Um beijo. Bom, parabéns, uma família maravilhosa, né? Então aí os depoimentos de filhos e netos, né? São os meus tesouros. Mexeu? Mexeu. Me pegaram, né? Me pegaram. Era a produção do programa, viu? Muito obrigado. Caiu uma homenagem a você pelo profissional que você é, pelo trabalho que você fez, pelo grande homem que você é. Então nós procuramos fazer essa homenagem a você. Eu não, né? As pessoas que te amam acima de tudo. É verdade. São as minhas pessoas, o meu povo, né? E a gente procura transmitir para os outros isso que nós somos. Faz parte da formação de todos eles, que aprenderam com os exemplos que eu e a Fátima passamos para eles. Isso é muito importante, né? Estão aí as digamos assim, os testemunhos, né? Você pode entender aí a razão pela qual eu priorizei nas alturas da minha vida eles, sabe? Talvez eu procurei a coisa mais simples, que é a minha farmacinha, minha botica, para estar com eles, acompanhando o dia a dia. E isso é que eu acho que é a felicidade, ter paz. Quando a gente vê as famílias hoje enveredando por outros caminhos, se afastando de Deus, olha, a Fátima reza todo dia. Que bom. É um negócio sério, tem as horas da reza lá. E eu acho que isso nos fortalece e passa para eles, sabe? Porque na nossa casa, ali na nossa farmacinha, como você sabe, eu estou ali sentado entre a benção papai, a benção vovô. E aqui toma benção? Eu digo, aqui toma, agora na sua casa não toma não, porque nós fomos criados assim. Que bom, né? Que belo exemplo. Que belo exemplo. Ali apareceu a figura da minha mãe, Dona Servi, que eu refuto, uma heroína que lutou praticamente sozinha para nos encaminhar na vida. E para que tu teres uma ideia, a mamãe, ela morou comigo e a Fátima, minha família, na minha casa, 40 anos. Ela saiu apenas para ir para o cemitério. E por aí tu pode entender o que é a união entre, vamos dizer, uma sogra e uma nora. Pois é. Que é sempre uma coisa meio complicada. Pois ela saiu da minha casa para ir para a morada dela eterna. Quer dizer, e eu sou muito grato por tudo isso, pelo entendimento, a compreensão. Mamãe era uma pessoa sofrida. E eu disse, no dia do sepultamento, muita gente, devido à amizade, não tinha essa pandemia. Eu quis falar lá na hora, depois algumas pessoas perguntaram onde eu fui buscar forças. E uma das coisas que eu disse que a Fátima não tinha sido para minha mãe uma nora e nem uma filha, tinha sido mãe de minha mãe, né? Que na realidade é a verdade, né? Que bom. Eu tenho para reclamar da vida de quê? De quê? Nada. Né? Só agradecer a Deus. Só agradecer. Agradecer a Deus.
Meus amigos, eu vou fazer aqui um rápido intervalo, só para tomar uma água aqui com o meu convidado, para acalmar aqui a tensão, a emoção que invadiu o seu coração. E daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho, continue ligado. Falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água e já estamos de volta. Já mais calmo, mais tranquilo. Calmo não, porque ele não estava tenso, né? Mas com a emoção mais, mais, digamos assim, mais controlada, não é, Agnaldo? Que não deixa de envolver porque aí o nosso... foi... Ali apareceu eu reputo... Eu sou um homem de sorte. Eu tive 3 mães. A dona Sevi, que apareceu aqui, o vídeo, que é minha mãe biológica. A irmã Nelly Sobreira. Sim. Você lembra, não sei se você alcançou o Kennedy. Não. John Kennedy, grande presidente norte-americano. Então, para o Terceiro Mundo, ele tinha um programa... Eu era garoto. Aliança para o Progresso. Sim. E que mandava leite, Toddy, queijo. E a irmã Nelly foi quem nos segurou naquele tempo. De tanta dificuldade. Ainda tem uma viva, a madrinha Geraldina. Com 96 anos. É outra mãe. Meu amigo, a história precisaria de mais um programa. Eu tenho que te agradecer aqui pelo seu tempo, pelas suas belíssimas palavras, pela inspiração que você proporciona a mim, a nossa produção e a todos que nos assistem nesse momento. Muito obrigado, de coração. Eu é quem agradeço a delicadeza e a gentileza do convite, a equipe como todo. Mais uma vez fui muito bem recebido, te agradeço. E sempre me colocando à disposição sua, no que for possível, a gente participar, comunicar. Eu parabenizo pela mais uma TV em Juazeiro do Norte. Isso é crescimento nas comunicações, né, nessa cidade incrível que é Juazeiro do Norte. Parabéns, viu? Em breve, novamente, você aqui, viu? Olha a intimação, tá bom? Será sempre uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvwebcariri.com e também na nossa TV, canal 16.1, tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Muito obrigado pela sua companhia e lembre-se, estar em sua companhia é sempre muito bom, mas o distanciamento ainda faz parte da nossa vida. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta com mais uma personalidade para você. Tchau, tchau, até lá.